Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, e estamos falando sobre um assunto muito importante que são os evangelhos. Então, os evangelhos, falando dos três primeiros, que são chamados sinóticos, na mesma visão, Mateus, Marcos e Lucas, e hoje falando sobre Marcos, que é o primeiro a ser escrito. Então falávamos muito a respeito dele, e vamos ver aí um trecho onde já narra a respeito de quem é, nesse caso, o escritor desse livro que é Marcos, ou João Marcos. Vamos ver 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, que diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então nós temos aí um indício muito claro a respeito de, vamos dizer assim, essa ótica que nós temos a respeito de Marcos ter escrito o Evangelho segundo a ótica de Pedro. Então vemos que ambos estão ali quando fala a respeito, da cidade, está falando nada mais do que do que Roma. Então estão ambos em Roma, Pedro e também Marcos, ou João Marcos, escritor desse evangelho. Então lá, obviamente, é que foi possível ele, Pedro, relatar milagres, tudo aquilo que havia de mais importante para que fosse compilado. Lembrando também que Pedro, a despeito de ser um apóstolo, ele, como era um pescador, ele não tinha alfabetização. Ele pode até, eu creio, no tempo, ter aprendido, apesar já de uma idade avançada, mas aprendido algo assim mais do dia a dia, mas a ponto de fazer um escrito, algo assim, seria meio complicado. Também porque o Evangelho de Marcos foi escrito em grego, o grego chamado grego koineu, grego comum, o que era a prática naquela região. E vejam que Marcos também, até por ter nascido naquela região, bem próxima de Antioquia, assim por diante, estudado ali, ter caminhado também próximo. Então a cultura grega era algo muito forte nele. Vejam também que a mãe era judia e o pai era grego. Então também isso facilitou a busca pela informação do idioma e também manifestar aquilo que era a cultura. Então vejam que interessante que é. Imagine Pedro, o apóstolo Pedro, conversando com um discípulo chamado João Marcos, e eles debatendo a respeito de como deveria ser escrito o evangelho, descrever esse processo. Então havia ali, obviamente, a visão e aquilo que foi feito através de uma convivência pessoal por parte de Pedro com Jesus, e agora Marcos vai compilar e vai dar detalhes, porque ele tem que levar esse evangelho para Roma, é onde eles estão, para os gentios que estão ali em Roma. Então a gente percebe que não são as coincidências, mas são nada mais do que a maneira a qual determinadas situações que poderiam ser somente especulações, a gente vê a própria palavra de Deus trazendo explicações. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, que diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, como nós falamos também, o próprio apóstolo Paulo, ele vai precisar de João Marcos. Então, vejam que Marcos era alguém importante, Então, nós temos ali no Evangelho, onde fala a respeito de um jovem que na hora que Jesus Cristo foi preso, ele saiu correndo só envolto como que num lençol, um tecido lá. E alguns atribuem que, porque foi escrito no livro de Marcos, que esse seja o próprio Marcos, que na época era um jovem, mas que estava lá também acompanhando o momento da prisão do Senhor Jesus. Então, alguns fatos muito interessantes, porque somente Marcos menciona essa situação, dá detalhes de roupa e assim por diante. Então é muito engraçado, mas a gente vê não só aquilo que é a santidade e a sacralidade da palavra de Deus, mas também aquilo que faz parte dos relacionamentos entre os homens. Então, mostrando muito, muito claro esse dado informativo do quanto a comunicação naquele período era importante e hoje é também. Vamos ler então a carta aos Colossenses do apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 10, que diz assim:
Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então, nós vemos aqui essa orientação por parte do apóstolo Paulo a uma das nossas igrejas, vamos dizer, da época, mostrando a importância, né, na igreja de Colosso, por exemplo, o receber Marcos. Então, verdadeiramente, Marcos era alguém diferenciado, preparado para coisas muito maiores. E um tema importante de Marcos é o chamado segredo messiânico, pois Marcos apresenta um enigma fascinante no coração da sua narrativa repetidamente. Então, após realizar um milagre impressionante, quando ele acalma, por exemplo, a tempestade, ou expulsando demônios, ou curando um doente, Jesus dá uma ordem que até nos surpreende: não conte isso a ninguém. Então, ele até mesmo envolve os seus ensinamentos em parábolas. Então, como eu já falei da outra vez, as parábolas não eram só para explicar, mas eram para confundir na ótica daquilo que era humano, para que viesse a expressão daquilo que era o vínculo e as mensagens espirituais. Então, camuflava as suas mensagens mais profundas. E aqui está um detalhe mais humano e realista desse evangelho. Então, os próprios discípulos que testemunham tudo de perto, muitas vezes parecem perdidos. E eles veem os milagres, mas não conseguem decifrar, assim, de uma forma mais plena, o seu significado. Agora, por que esse segredo? Então, Marcos nos conduz a uma revelação progressiva, mostrando que algumas coisas não havia ainda maturidade por parte daquilo que o Senhor expressava. Então, a verdadeira identidade de Jesus, o Messias, só poderia ser plenamente compreendida através do poder dos milagres, mas também através, futuramente, da fraqueza que ele vai se manifestar como homem morrendo na cruz. Então, é a partir da cruz que vai ficar muito claro o quê? A vida do Messias. Lembrando, estamos falando do servo sofredor, não do rei dos reis, o Messias. Então, a ótica do apóstolo Marcos, de Marcos, que é a ótica do apóstolo Pedro, vai trazendo gradativamente essa situação de reconhecimento de quem é o Cristo, o Filho de Deus. Vamos ver aí esse mapa na época de Jesus, que ele é muito importante para que a gente possa entender todo o contexto. Então, nós vemos aí, nesse mapa, em amarelo, na região norte, toda a Galileia. Vemos aí o mar da Galileia, toda essa região, que é a região onde nós vamos ver que o livro de Marcos vai ser disseminado muito. Então, ele vai trazer aí o chamado dos discípulos e assim por diante, todos bem solidificados nesse momento da Galileia. Agora, mais para baixo a gente vai ver a região de Samaria e Judéia. Judéia, principalmente, onde está Jerusalém, que praticamente vai haver aí, na Galiléia, do capítulo 1 ao capítulo 9, nesse ministério na Galiléia, e também durante 2 anos de milagres e de sermões. E ele vai culminar ali na região da Judéia, principalmente em Jerusalém. Então, praticamente, nós vamos ver, são quase 11 capítulos que vão descrever nesse local, nessa região da Judéia e principalmente na cidade de Jerusalém. Você pode ver aí esse mapa também de Jerusalém, mostrando como era a Jerusalém naquele período. E é muito interessante que quando nós vemos nesse mapa, o templo ficava no Monte Moriá. E o Monte Moriá hoje nada mais é do que o monte onde tem aquela cúpula dourada. Então, a Mesquita de Omar, que é a cúpula dourada vinculada ao islamismo, é o local onde estava o templo. Então, você vê que, terminando aquele pavimento do templo, já são as muralhas, quando nós olhamos a leste, a oeste das muralhas. Então, lá embaixo, lá em Jerusalém, na Jerusalém atual hoje, é um local que tem ali, foi descoberto
a outra parte da Jerusalém anterior. Então, a Jerusalém atual não é a mesma. Então, a Jerusalém agora, nova, naquela região é chamada o local que é de Davi. Então, um local onde foram encontrados todos os, vamos dizer assim, os locais geológicos e até arqueológicos do palácio de Davi, que ficava onde? No Monte Sião. Então, o Monte Sião é o local onde era antes, vamos dizer assim, a capital, e o local onde hoje está a cúpula dourada é o local chamado Monte Moriá, que era onde estava o templo naquela época. Então, ele anda durante 2 anos, vamos dizer assim, falando dos milagres, dos sermões, e depois vai dar a continuidade dentro daquela região. Vamos abrir agora o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 31 e 39, que fala ainda de uma peregrinação que foi feita por parte do Senhor Jesus. Então, diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Então, nós vemos aí esse período, o período em que ele sai da região de Tiro e Sidom. Você pode ver aí no mapa o local chamado Fenícia. Então, a Fenícia, esse local onde estão as cidades de Tiro e Sidom, ele sai dessa região, vai para Galileia, atravessa o mar da Galileia e vai para a região chamada Decápolis. Decápolis, 10 cidades, onde estão ali estrangeiros morando. E é lá, então, que ele vai realizar esse milagre em Decápolis, onde ele vai e cura um surdo gago. Então, vejam ele peregrinando por toda essa região, mas também são praticamente somente 2 caminhos, 2 capítulos. Ele vai também andar por uma região chamada Pérea. Veja aí, a região da Pérea, que fica abaixo, dessa cidade Decápolis, onde antes ficava ali a região chamada Gileade, um local muito fértil, muito importante, e ele passa por lá também, mas agora o foco total está voltado para a sua ida a Jerusalém, onde lá ele vai concluir todo o restante, vamos dizer assim, desse evangelho. Nós vamos agora um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas, até daqui a pouquinho.